Janeiro, para mim, é sinônimo de expectativa, né? A gente começa um ano com muita esperança de que coisas boas vêm, leituras boas vêm, e eu sempre gosto de iniciar o meu ano com leituras curtas, que tem uma leveza, mas também que trazem uma reflexão. Embora eu tenha criado ali um desafio de 25 livros clássicos para 2025, tem um vídeo aqui, gente, foi bem assistido. Eu gosto de trazer em janeiro indicações para vocês de livros curtos, inclusive eu costumava fazer um desafio de 7 livros em 7 dias aqui. Ele não estava indo muito bem, esse ano eu não vou trazer. Porém, eu acho que já virou uma tradição no canal trazer indicações de livros curtos para começar o ano lendo algo leve e reflexivo ao mesmo tempo. Eu espero que faça sentido ao longo do vídeo. E esse é um vídeo para ser uma via dupla, né? Uma via de mão dupla, porque eu quero trazer essas 7 indicações para vocês e receber algumas indicações também de livros clássicos curtos para começar o ano refletindo sobre a vida, refletindo sobre diversos assuntos. Os clássicos que eu trouxe hoje são de 7 países diferentes, que tem temas diversos, então você pode escolher um deles ou escolher mais de um para ler e me indicar um livro clássico curto que você te deixou pensando por dias e que foi excelente para começar o ano. Então vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula. Neste canal compartilho a minha jornada pelo universo dos livros, então muito obrigada por visitar esse que é o nosso cantinho. Já se inscreve, ativa as notificações para não perder novos conteúdos, curte o vídeo logo no início para me ajudar na divulgação, compartilha com os amigos e se for comprar qualquer item que eu citar na Amazon, usa o meu link de associada que fica na descrição do vídeo, assim como a faixa etária de cada livro citado, tá bom? E se você quiser me ajudar um pouco mais, tem agora a opção de ser membro do canal. Você tem vários benefícios, emojis, grupo exclusivo. Confira os benefícios aqui no botão Seja Membro. Se não puder me ajudar dessa forma, tem a opção também de dar um valeu, qualquer quantia você pode enviar para o canal, e tem o grupo Clube da Ursinha, onde eu divulgo as leituras conjuntas que estão ocorrendo no momento. São 2, né? A de O Vento Levou e a de Moby Dick. Tá muito no inicinho, dá tempo de você entrar, as metas são muito tranquilas. Esses 2 livros a gente vai ler em janeiro e fevereiro, você não precisa ler os 2, mas dá para ler os 2 ao mesmo tempo. Eu estou fazendo assim e tá super tranquilo de ler a meta por dia, facinho de cumprir, tá bom? Vamos ao vídeo. Gente, o primeiro livro é um livro que eu não tenho aqui na minha pilha. Essa é a minha pilha. O primeiro livro é um e-book e eu fiquei assim meio reflexiva, porque depois que eu gravei um vídeo de 7 clássicos nacionais curtos para ler ainda em 2024, parece que você também pode pegar essa dica para começar o ano, me dei conta que o livro era um clássico, só que eu não tenho certeza se eu terminei de ler antes de publicar aquele vídeo. E o livro em questão, que foi o grande mote para esse vídeo, é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Gente, esse livro foi publicado em 1960, e ele pega um período ali da Carolina de muito sofrimento, tá? E eu acho que o livro em si, ele é muito curto, ele tem uma linguagem extremamente simples, dá para ouvir o audiolivro na Audible, foi o que eu fiz, então por isso que eu não tenho livro físico, eu ouvi pela Audible. Inclusive posso trazer um vídeo só com indicações do que você pode ouvir na Audible, e você pode assinar com o meu link também. Eu ganho uma pequena comissão por divulgar esse serviço da Amazon, que eu acho excelente. Inclusive eu estou usando até mais do que o Kindle Unlimited, que é aquele sistema de aluguel de livros, né, de e-books. Eu estou ouvindo bastante audiolivros na Audible, então eu já estou com um repertório aí para indicar para vocês, tá? E aí eu achei esse livro emocionante, muito reflexivo. Ele vai falar sobre uma palavra assim que eu acho que é resiliência,
porque é uma mulher, gente, que ela tem ali 3 filhos, ela vive em uma favela em São Paulo e ela está passando por uma situação perigritante. E ela lida com a fome diariamente. Ela mora numa casa muito precária, nem se pode chamar de casa, é um casebre mesmo, que não tem segurança nenhuma no meio da favela, e a gente percebe que ela é uma pessoa fora ali, né? Existe uma coisa sobre a degradação humana nessa favela, e a grande luta dela é por criar os filhos. É uma mulher solteira, criando os filhos sem praticamente ajuda nenhuma dos progenitores, e ela não tem com quem contar e se torna uma catadora de lixo, né? Então esse é o grande ofício dela, e em meio a tanta sujeira desse tipo de serviço, a tanta degradação ao seu redor, porque são famílias ali que vivem brigando, violência doméstica, putaria, muita prostituição, drogas, roubo, tudo, né? Toda a questão degradante do ser humano nessa favela a choca, e ela não se deixa degradar junto com essas pessoas. Ela tenta manter uma postura discreta, ela tenta criar seus filhos da melhor forma que ela consegue, nem sempre é possível. Ela lamenta por não comprar roupas novas para eles, mas muito mais por não conseguir alimentá-los adequadamente. É sempre uma questão sobre fome, e isso dói na gente, porque por mais que eu tenha morado num bairro, quando eu era criança, eu morei num bairro muito semelhante à questão de degradação humana, sabe? Coisas horrendas, exposição do corpo humano, brigas, quando já vi cena de assassinato, um pai que atropelou o filho por um caminhão, assim, coisas horríveis eu assisti, mas nem de perto eu passei fome como essa mulher passa. É desesperador. Você fica o livro todo esperando quando que vai acabar essa fome, e o livro não te dá uma grande resposta, sabe, sobre o destino. É claro que a gente sabe, porque é uma história real, então essa primeira indicação para vocês é uma história real, é um livro de não ficção no formato de diário e nacional. Então a gente começa abrindo a rodada pelo Brasil. Eu acho que é extremamente relevante você ler esse livro ou ouvir o audiolivro como eu fiz. A segunda indicação tem um vlog de leitura, acho que de 2023, lendo Metamorfose, do Franz Kafka. Aqui nós temos um jovem caixeiro viajante que chama Gregor. Ele simplesmente, gente, um dia ele tem que acordar, levantar para ir trabalhar, ele precisa viajar, né, para fazer as suas vendas, porém ele sente algo estranho, e quando ele percebe, ele está transformado em um inseto repugnante. O mais interessante é que até a capa, que essa edição é da Planeta Minotauro, eu recebi em parceria. E o mais interessante é que o Kafka, que ele não fala exatamente que inseto que é, então fica a seu cargo imaginar a situação de que inseto. Eu imaginei, quando eu li esse livro, uma barata, porque eu acho que é o que eu mais tenho nojo é de barata, principalmente barata d'água. Visceral a forma como ele vai colocando a situação, porque esse menino, esse rapaz, apesar de ser muito jovem, ele é o provedor da família. Os pais, não sei por que, não trabalham. Ele tem um pai, a mãe, a irmã. E aí, a partir do momento que ele se torna um inseto e fica impossibilitado de trabalhar, essa família, ele se torna um peso para a família. Então, eu sinto que é uma grande metáfora, tá? Para várias situações familiares em que uma pessoa que é o grande provedor deixa de ser o grande provedor, e as outras pessoas vão ter que reorganizar ali, né, a situação financeira. Eu acho que esse livro ele é muito vendido, ele é muito indicado para ler no Halloween, ele é muito indicado como um livro de terror, não sei, mas é muito mais filosófico do que terror aqui. Eu acho que o grande terror é esse medo de um dia
se você não for mais capaz de prover, será que você vai ser importante para alguém? Será que a sua importância é só porque você é útil de alguma forma? E nem precisa ser o grande provedor da casa em questão financeira. Eu acho que essa grande reflexão ficou na minha cabeça sobre a metamorfose, mas você precisa ler para entender aqui como vai chegar ao fim essa história. Inúmeras reflexões, eu acho que é um livro excelente para começar o ano. É um livro bem curto, eu acho essa edição belíssima, tá? Capa dura. Opa, bateu a porta e eu me assustei. Capa dura. Tô falando de um livro meio de terror. Esse livro aqui, gente, ele foi publicado em 1915 e ele é Áustria-Hungria, a origem, o que hoje, essa região onde o Kafka nasceu, hoje é a República Tcheca, tá? Mas na época não era. Então fica aqui essa dica para vocês. O terceiro, gente, é uma questão muito peculiar, porque foi um livro que eu coloquei na meta de 24 clássicos para 2024, e ele estava entre os 12 livros curtos para passear pelo mundo, né? Passeando pelo mundo com a ursinha. Tem uma resenha, um vídeo resenha só sobre ele, é A Casa das Belas Adormecidas, do Yasunari Kawabata. Yasunari Kawabata, a tradução é de Meiko Simon. Esse é um livro da Estação Liberdade, eu gosto muito das edições deles, porque tem capas belíssimas e vem sempre com marcador. E o autor, gente, ele tem uma história bonita e triste ao mesmo tempo, porque ele acabou tirando a própria vida já na idade idosa, porque ele ficou desgostoso, doente, cansado. E é bem triste, e dá para sentir o quanto ele tinha grandes emoções quando você lê esse livro. E esse livro, ele reflete sobre a velhice. Apesar de ele ter algumas coisas ali que beiram mais o erótico, mas não é muito sobre isso, né? É um pouco problemático, talvez, a forma como esse livro é retratado, mas eu acho que é muito uma reflexão. Ele é de 1961, japonês, e vai falar sobre um velho que descobre, um velho não no sentido pejorativo da palavra, uma pessoa idosa, um homem idoso, ele descobre ali por indicação de um amigo que tem uma casa das Belas Adormecidas, onde jovens meninas, viu gente, muitas menores de idade, elas dormem, né, elas tomam um remédio ali para dormir ao seu lado. Então você contrata essas meninas, contrata um quarto e você dorme ao lado de uma menina muito jovem e ela está adormecida. Ela não sabe o que você vai fazer com ela, tá? E você deita ao lado dela e tem algumas regras, tá? Não pode fazer certas coisas, se é que vocês me entendem, mas assim, é muito sobre esse homem se sentir solitário, precisar dormir com alguém, sentir falta de ter um calor humano ao dormir. Eu sinto que essa é a imagem que o autor quer passar, mas conhecendo a história dele e o teor do livro, tem também um toque de sensualidade, embora eu acho que essa é a parte problemática do livro, que fez com que eu não favoritasse o livro, foi a questão de serem meninas menores de idade, tá? Embora nada vá acontecer com elas, elas estão dormindo ao lado de homens idosos. É meio complicado pensar sobre isso, mas é uma reflexão muito interessante para se fazer ao longo do livro. Tem muito sobre essas partes que eu tô contando para vocês, é muito sobre o inicinho do livro, uma grande reflexão que fica. E assistam a resenha, porque se você quiser saber mais detalhes do enredo, tem uma resenha no canal. No terceiro, também li um vlog de leitura, ele também foi meta de clássicos para ler em algum tempo, acho que foi de 23 clássicos para 2023. É A Princesinha, da Frances Hodgson. Essa aqui é a mesma autora de O Jardim Secreto, que também tenho aqui. Eu não tô achando ele. Eu não tava achando porque a lombada dele é assim. Mas
é a mesma autora, como vocês podem ver. E ela tem essa coisa de trazer meninas jovens que vão aprender, vão evoluir ao longo da história. A Sarah, gente, ela é uma menina rica, mas super gentil. Ela é uma verdadeira princesa, é por isso que chama o livro, chama a Princesinha. Só que vai acontecer algo, né? O pai dela vai viajar e antes de viajar ele a deixa em um internato para que ela possa aprender mais, passar um tempo ali estudando. Só que durante esse internato, no início ela é super bem tratada no internato pela dona, mas a dona do internato recebe uma carta dizendo que o pai da Sarah sumiu e que não vai receber mais pagamentos, né? E aí ela deixa de ser super bem tratada para se tornar uma criada do internato. E mesmo sendo uma criada, ela não perde a gentileza. E aí você vai acompanhar toda a jornada da Sarah, né? E saber o que aconteceu com o pai, como que ela vai lidar com a situação. Mas é muito sobre esse crescimento que ela é forçada a ter, né? Antes da hora. É muito sobre se a pessoa é interesseira também, né? Quando a gente tem dinheiro, ela trata a gente bem. Quando a gente perde os bens e não tem condições de pagar, o tratamento é outro, né? Isso aqui é bem tratado aqui. Tem o filme, eu acho que eu não assisti o filme depois de ler o livro, mas é um filme que é um clássico infantil. Quando eu disse que li esse livro, muita gente tem o filme como o clássico favorito da infância. É um livro que eu anotei bastante, belíssimo, para refletir. Eu indico A Princesinha, mas aí quem já leu A Princesinha, da mesma autora, O Jardim Secreto fica como dica extra, tá? Porque aqui já é o contrário, é uma menina arrogante que vai a muitas custas ter que diminuir ali a sua arrogância ao longo do livro, tá? Porque ela se torna órfã. Então elas têm essa questão, a autora trabalha essa questão das meninas crescendo em ambos os livros, de diferentes formas e tem personalidades diferentes também, tá? A Princesinha é um livro publicado em 1905 lá no Reino Unido, né? A autora nasceu por lá. É uma edição da editora Wish. Eu apoiei no Catarse e hoje, gente, a editora Wish faz parte da Dark Side, tá? Mas aqui tá o meu nominho na lista de apoiadores, porque essa edição foi impressa, né, através de financiamento coletivo. Vamos ao próximo. O próximo é da editora Dark Side, por isso ele não tem nome na capa, só o nome do autor, que é o Henry James, tá? Mas é A Volta do Parafuso. Esse livro eu gravei um vlog, ele é um livro de 1898 estadunidense, só que existe uma disputa aí, porque embora o Henry James tenha nascido nos Estados Unidos, ele viveu boa parte da vida no Reino Unido e ele se naturalizou, tá? Como britânico, se não me engano. Então existe uma briga se esse é um clássico estadunidense ou se é um clássico britânico. Mas é claro que eu sinto que ele tem uma escrita muito semelhante à escrita britânica mais do que à escrita estadunidense. Porém, existe essa discussão aí. E é um livro muito interessante, porque o Henry James, ele criou essa coisa de crianças amaldiçoadas, que até então não existia muito essa vibe. E o que acontece aqui? Uma menina muito jovem precisa trabalhar. Ela recebe a proposta de um homem bonito, bem apessoado e rico, que a convence a ir para sua casa de campo cuidar de seus sobrinhos. Esses sobrinhos ficaram órfãos. E ele, inesperadamente e inexperiente, não tem paciência, nem quer lidar com essas crianças agora. Ele tem viagens a fazer. E ela tem essa ilusão de que ela possa vê-lo mais vezes. É com essa motivação que ela vai para uma casa isolada, no meio do nada, cuidar de duas crianças sem ter a mínima maturidade para isso. Tendo isso em vista, sabendo que também é um livro narrado em primeira pessoa por essa mulher, que não falo o nome, anos depois,
a gente vai ficar sempre na dúvida do que realmente aconteceu naquela casa, tá? Mas o mote é que essas duas crianças começam a fazer coisas estranhas, aparentemente tem fantasmas nessa casa, ela começa a ouvir barulhos e vai se criando uma atmosfera de muita tensão aqui, mas nada realmente efetivo ocorre, tem algumas nuances. Então eu acho que o Henry James faz com muita maestria o uso dos fantasmas e dessas crianças aparentemente amaldiçoadas para despertar a crueldade humana, algo assim. O final é bem aberto, no início eu não gostei, mas depois, aos poucos, quando ele foi madurando na minha cabeça, eu senti, tá, esse é um livro bom. Esse é um livro que ficou comigo ali em julho e ele em dezembro ainda refletia sobre essa história. Então é um livro que eu acho que dá para começar o ano, embora, gente, eu acho assim, você possa achar estranho indicar livros que tenham fantasmas ou que tenham essa atmosfera mais sombria, né, como o do Franz Kafka. Talvez não seja indicado para o início do ano, mas eu sinto que sim, porque ele é essa questão mais sombria e mais subjetiva dos fantasmas aqui, eles são, ou da visão de um bicho asqueroso, é muito mais um pano de fundo para relações humanas e acontecimentos nessas ambas as histórias. Então não é necessariamente uma história para ler só no outubro, no Halloween, tá? Eu acho que vale a ler o ano inteiro. O sexto livro que eu vou indicar para vocês é Os Meninos da Rua Paulo, do autor húngaro Ferenc Molnár. Essa aqui é uma edição da Princípios que eu recebi em parceria, e se eu não tivesse recebido em parceria com eles, eu provavelmente não leria. Apesar de ter sido publicado em 1906, ele é ambientado em Budapeste de 1889. Então tem toda uma expectativa aqui, gente, de uma guerra iminente, tá? Existe uma tensão. E essa tensão vai ser refletida pela forma como essas crianças se relacionam em um bairro muito tradicional ali. E esse livro, ele tem um mote muito interessante, porque tem um filme que eu assisti quando era criança, que eu acho que tem muita vibe desse livro, para vocês, caso vocês nunca tenham ouvido falar. É um livro que era os Batatinhas, tinha uma guerra de carrinhos e eles guerreavam entre si, aí sempre tinha um menino mais maldoso que o outro, mas basicamente o terreno baldio, que é a grande pátria aqui da sociedade Betume, eles são confrontados pelos camisas vermelhas, pelos camisas vermelhas de outra rua, que são maiores, são meninos ali mais bem vestidos que esses, mas aí entrar uma guerra ali, entre muitas aspas, na expectativa assim, mais de brincadeira, porém, gente, a coisa vai tomando um pouco mais sério, vão acontecer outras coisas aqui com adultos, com meninos desse grupo, e é uma situação muito triste. A gente percebe que as brincadeiras desses meninos refletem um medo, uma tensão dos adultos, tá? O final, gente, é muito triste. É um livro que reflete muito essa tensão da época. Eu acho que vale a pena a leitura, porque você começa com uma sensação de saudade das brincadeiras de rua, sabe? Principalmente se você cresceu nos anos 90, início dos anos 90, brincando na rua, em um bairro mais calmo, você vai sentir essa vibe aqui no início das brincadeiras. É claro que em algum momento vão criando ali tensões maiores, mas é um livro que não é tão pesado, mas que traz uma reflexão muito interessante. Fica aqui a indicação para vocês, tá? Por último, eu vou trazer um livro que eu sei que muita gente vai torcer o nariz, porque ele é em formato de teatro, que é do Luigi Pirandello. Assim é, se lhe parece. Gente, esse livro aqui, ele me causou um mal-estar. Eu ganhei da Mulan, tá? Eu ganhei de presente de aniversário. E eu acho que de todos aqui é o único presente que eu tenho daqui dessa lista. Mas, gente, ele é todo em formato
de teatro. Não revira os olhos, dá uma oportunidade, uma edição belíssima. E essa edição aqui é da Tordesilhas, tá? Vou deixar todos os links de compras aqui embaixo, tá? E o Luiz de Pirandello, eu tinha lido outro dele, que é um até mais famoso, que é esse aqui, ó, Um Nenhum 100 Mil, que eu indico também, tá? Não é no formato de peça de teatro, esse aqui é mais um formato de tradicional aí de romance, tá? Porém, fica a indicação, caso você não queira ler uma peça de teatro, fica a indicação, porque eu já indiquei o Um Nenhum 100 Mil em outros vídeos, tá? Por isso que eu não queria ficar repetindo. Queria trazer esse frescor do Assim É, Se Lhe Parece. Ele começa com um tom muito de brincadeira, de humor. Porém, a coisa vai tomando meio pesado, tá? Por quê? Uma família, num bairro ali muito tradicional, num prédio muito tradicional também, com famílias que estão morando ali há bastante tempo, chega uma nova família, um homem que vai trabalhar junto no mesmo lugar ali, na prefeitura, eu acho, com um dos moradores desse prédio. E aí, a mulher, a esposa desse morador, que vai fazer o grande mexerico ali, porque o que acontece? Era de tradição que a pessoa que chega faça uma visita aos vizinhos ou receba visitas, né? Esteja pronta para uma interação. Só que isso não acontece, essa família é muito reclusa, essa família não interage muito ali com seus vizinhos, eles acabaram de começar uma nova vida nesse lugar, então eles aparentemente não estão prontos para essa interação. Porém, essa mulher vai insistir muito. E aí ela começa a criar uma sensação na cabeça de que tem algo errado com essa família, e seu marido entra na história também. E aí, gente, entra duas pessoas muito interessantes em diálogos engraçadíssimos, que é o Laudise e o Senhor Ponza. Gente, a senhora Ponza, que é a grande causadora de conflitos aqui. Gente, é muito divertido. Só que ao mesmo tempo traz algumas reflexões um tanto peculiares, tá? Porque até que ponto aquilo é estranho, ou a pessoa que chegou ali é estranha, ou você que tá criando algo na sua cabeça, um mexerico, né? Tem umas reflexões do Laudise aqui que eu acho que são os melhores diálogos. Eu anotei algumas coisas. O problema é que o modo como eu vejo você não é o mesmo modo como veem os outros. Então é muito sobre uma coisa que também é trabalhada aqui. A forma como a gente se vê no espelho, mesmo você vendo a sua imagem, a sua autoavaliação não é a mesma da visão que outra pessoa tem de você. Uma outra pessoa às vezes percebe algum defeito que você não percebeu, ou uma qualidade que também você não percebeu, te imagina de uma forma. Então cada um tem uma visão diferente da mesma pessoa e de si próprio, tá? É sobre isso, mas é muito mais sobre essa questão dessa pressão de ter que se relacionar com os vizinhos logo que chega, de ter que fazer sala, de ficar dando muito palpite na vida, na forma como os outros se relacionam dentro de casa. É sobre isso, e eu acho que o Laudise, ele traz os melhores diálogos. Esse livro é de 1917 e é um livro italiano. Poxa, demorei para falar, mas eu espero que vocês tenham gostado da minha indicação. Me conta aqui qual desses livros que eu trouxe você achou mais interessante, que te instigou a procurar para ler ainda esse início de ano, e qual você me indicaria. Eu quero saber, para até fazer uma lista aí, talvez um desafio de lendo indicações de vocês, tá? Um grande beijo, muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Tchau, Mochi Amor.